Bom, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na mecânica exata na nossa transformação espiritual. A ideia é mapear, de um jeito bem lógico e detalhado, a jornada completa da fé, sabe? Vamos olhar para as nossas fontes e entender visualmente o passo a passo de dois eventos gigantescos que mudam a essência de qualquer pessoa: a regeneração inicial e aquele processo contínuo de santificação do ser humano. É basicamente entender como a vida recomeça e como ela ganha força a partir de um único ponto de decisão. Então, vamos começar direto pelo começo, que é aquela condição essencial para que qualquer salvação aconteça. Nossas fontes destacam um limiar muito específico que a gente precisa cruzar. E aqui entra o ponto crucial que está lá em Romanos 10, versículo 9. A necessidade absoluta de confessar Jesus como Senhor com a boca e crer, lá no fundo do coração, na sua ressurreição. Mas aí a gente se pergunta, por que exatamente essa conexão entre a boca e o coração, né? É que o coração é aquele lugar da convicção invisível, silenciosa. Já a nossa boca traz essa verdade para o mundo visível, material. Quando a gente alinha essa certeza inabalável por dentro com a declaração corajosa por fora, bum, esse é o gatilho da salvação. Não é só repetir palavras da boca para fora, é ativar uma mudança de estrutura imediata através da fé. Sem esse primeiro passo de crer e confessar, a jornada simplesmente não começa. E olha só o resultado imediato dessa confissão nessa imagem. A partir do momento em que a verdade é internalizada e falada em voz alta, uma semente de fé é plantada num solo que antes estava super árido. O que rola na sequência é literalmente um novo nascimento. A pessoa se transforma na mesma hora num bebê espiritual. E a gente sabe bem como é um recém-nascido, né? Tem vida ali, uma vida autêntica, mas também tem muita vulnerabilidade. Esse bebê espiritual precisa desesperadamente de proteção, de cuidado e daquele leite espiritual puro da palavra para conseguir sobreviver e crescer. É o marco zero da nossa jornada. Um começo frágil, sim, mas inegavelmente vivo. Agora, o que é fascinante quando a gente olha para essa visão quase arquitetônica é o que está acontecendo nos bastidores desse novo nascimento. Fica muito claro o contraste dramático lá dentro. Aquele espírito humano que antes estava apagado, morto, numa inércia total, ele ressuscita na hora com aquela declaração de fé. E a dinâmica que vem depois é de deixar o queixo caído. O próprio Espírito Santo vem fazer morada dentro desse espírito recém-desperto. Pense no peso disso. O Criador do Universo escolhendo habitar nesse espaço frágil e recém-iluminado. Algo que a gente vê lá em 1 Coríntios 3,16. É uma reconfiguração absurda, um milagre acontecendo de dentro para fora. Esse milagre interno traz um realinhamento total da nossa identidade. E a gente precisa entender o peso dessa transição. A humanidade carrega aquele fardo de viver como órfãos espirituais, desconectados e sem esperança. Mas através do novo nascimento, acontece uma adoção definitiva na família de Deus, que Efésios 2 descreve de um jeito lindíssimo. E como isso foi possível? As fontes são super claras. Foi o sacrifício de Cristo. Hebreus 9, 28 destaca isso, mostrando que ele removeu nossos pecados de forma absoluta, pagando a conta que bloqueava o acesso. Passar de órfão para filho é monumental. É como passar direto pela porta do reino, de acordo com João 3,3, garantindo uma base sólida para essa nova criação que está começando. E para entender como essa nova vida se sustenta na prática, a gente precisa olhar para esse conceito incrível do enxerto, lá de Romanos 11. Notem como a imagem da broca preparando a árvore é bem prática, quase cirúrgica. No mundo real da botânica, fazer um enxerto é um processo muito intrusivo, até meio violento, sabe? O ramo selvagem, que é o zambujeiro, precisa ser cortado da raiz original dele, e a oliveira natural, que representa Cristo, sofre uma ferida para poder receber esse ramo. Daí eles são amarrados bem firmes juntos até se fundirem. Isso ilustra perfeitamente como a nossa natureza, que antes era isolada e selvagem, precisa ser conectada, às vezes até na marra, a uma fonte de vida totalmente nova para não perecer. O que leva a gente direta para a definição principal da nossa jornada de hoje: a metamorfose santa. Porque assim, o novo nascimento é um milagre instantâneo. Mas alinhar nossos hábitos com essa nova fonte de vida, isso é um processo longo e gradual. Esse ramo que acabou de ser enxertado tem que aprender a puxar a seiva pura e até a genética celestial da oliveira. E o material é bem franco sobre isso. É natural que a gente resista à mudança. O ramo selvagem tem memórias velhas, manias, uma inclinação para o que é terreno, e isso gera um baita atrito com a nova seiva. É essa fricção que muitas vezes deixa o processo doloroso e demorado. A adoção dá o título de filho na hora, mas transformar o caráter pede convivência, tempo e, principalmente, muita rendição diária. E para desmistificar como essa metamorfose funciona na nossa rotina, a gente precisa olhar para a nossa arquitetura interna através desses círculos concêntricos. Pensem nisso como se fosse um equipamento de tecnologia.
Na borda mais de fora, a gente tem o corpo, que atua como o nosso hardware, interagindo com o mundo físico, vendo, tocando, ouvindo. Na camada do meio, tem a alma, que funciona como o sistema operacional, processando tudo o que acontece em volta. E lá no centro exato, seguro e isoladinho, a gente tem o espírito, que é a verdadeira sala de controle. Entender essa geografia não é só teoria, é um mapa que mostra exatamente o caminho que a seiva da transformação tem que fazer. O quadro fica incrivelmente claro quando a gente compara as funções dessas camadas. O espírito é onde fica o que as fontes chamam de consciência de Deus. É aquele ambiente sagrado onde rolam a fé inabalável, a reverência e a adoração autêntica. Já a alma lida com a consciência de si mesmo, que é onde moram o intelecto, as emoções que balançam toda hora e o nosso poder de escolha. E por que isso importa tanto na prática? Imagina um momento de crise pesada. A alma pode estar surtando, com medo, ansiedade a mil pelas emoções, mas ao mesmo tempo, lá no fundo do espírito, existe uma paz absoluta. A verdadeira santificação acontece quando a gente deixa essa paz gerada no espírito transbordar aos poucos, acalmar o pânico da alma e começar a governar as nossas reações do dia a dia. É por isso que o objetivo final, mapeado lá em 1 Tessalonicenses 5:23, faz tanto sentido. A ideia de toda essa metamorfose é que o ser na sua totalidade, espírito, alma e corpo, seja conservado totalmente limpo, sem mancha e irrepreensível. E detalhe, tá? Ser irrepreensível não é sobre aquele perfeccionismo exaustivo ou tentar mudar o comportamento só pelo medo de errar. Não. É o resultado natural de uma rendição profunda. Quando a gente permite que aquela seiva divina da oliveira flua livremente do espírito para a alma e da alma para o corpo, a pureza interna vai naturalmente conquistando as ações externas ao longo do tempo, sem forçar a barra. O resultado glorioso de todo esse ciclo a gente vê nessa imagem belíssima da menorá florescendo como uma árvore cheia de vida, com uma baita colheita em volta. Lá em Romanos 5:5, o texto lembra que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado incessantemente nos corações pelo Espírito Santo. Esse derramamento constante é a prova de que a jornada vale a pena. Lembra daquela sementinha lá do começo no solo seco? Agora, por causa da persistência em ficar enxertado ali, absorvendo a seiva celestial, temos frutos que alimentam multidões. É o fechamento perfeito, seres humanos resgatados da orfandade para virarem canais plenos de vida. Sabendo que toda essa transformação magistral não é um evento de um dia só, mas sim uma evolução que começa lá naquela primeira confissão de fé inabalável, fica uma reflexão muito forte no ar. Em qual fase exata desse processo contínuo a gente se encontra neste exato momento? Será que ainda existem aquelas características mais frágeis de um bebê espiritual? Será que está rolando aquela batalha dura, meio resistente, do ramo selvagem contra a nova seiva? Ou já existe um nível mais maduro de santificação onde o espírito domina a alma e gera uma colheita enorme? A metamorfose santa é, com certeza, a jornada mais importante e urgente que qualquer um de nós pode viver. Fica aqui esse convite para a gente fazer essa autoavaliação com calma. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente hoje e até o nosso próximo estudo.